Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. Primeiro quero apresentar, sou um professor, tá? Nas áreas de pedagogia, matemática, música, teologia. Nós temos pós-antropologia, sociologia e filosofia. Sou psicanalista e mestre em éticas e práticas sociais na grande área de teologia pela ESTE, Escola Superior em Teologia. Tá? Quero primeiro falar sobre o nosso conteúdo, de que o nosso canal vai falar, do que nós vamos apresentar a princípio. Olha, é muito interessante colocar assuntos como foi formada a Bíblia. Você já pensou sobre esse material de inspiração, esse material de revelação eterna? Como é que foi feito o processo? Qual conteúdo nós temos ali inserido? Temos a pretensão também de apresentar conteúdos como panoramas dos livros da Bíblia, os livros também que são, além dos canônicos, os deuterocanônicos, além dos pseudônimos, que muitos chamam de apócrifos, e queremos também falar em todas essas grandes áreas. Por quê? Porque a Bíblia não temos apenas um modelo, existem vários modelos de Bíblia que foram canonizados a partir dos seus grupos religiosos, como por exemplo, a Igreja Católica Universal tem um modelo de Bíblia, a Igreja Protestante tem outro, a Igreja Oriental Ortodoxa tem outro, e assim por diante. E nós queremos também abrir esse leque para dizer que o nosso intuito aqui não é enviesar a teologia a partir de um grupo religioso, e sim abrir o contexto bíblico, o contexto teológico de forma honesta, sem precisar fechar certos pontos porque da doutrina de uma comunidade ou a doutrina de outro, porque Não, o interesse aqui é o conhecimento da palavra de Deus. Tá? Então, se você tem interesse em conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer um pouco de teologia, né? Então nós vamos apresentar vários nichos na área da teologia, como a teologia acadêmica. Queremos colocar pontos profissionais, pontos de pesquisa, pontos científicos. É muito importante também para o estudante da Bíblia, o estudante da teologia, entender que não existe apenas aquele conceito de senso comum. Existe também um conceito acadêmico que vai divergir em algumas pesquisas científicas, alguns trabalhos, tá? Além, claro, né, de falar da teologia, da tradição. Claro que nós vamos também colocar pontos sobre ela, porque é importante comparar, tá? A questão também, falar de hebraísmos, como funciona também a teologia judaica, como os rabinos pensam a Bíblia, como eles leem a Bíblia. Isso é muito importante, colocar os processos comparativos. Por quê? Porque o judeu, a Bíblia, os textos originais, eles estão escritos em aramaicos, alguns em gregos, mas toda a origem vem da fé em Abraão. Então todo o contexto vem de uma nação, e aquela nação tinha o seu próprio estilo de leitura e a sua própria vivência e crença. Então é importante compreender os pais, né, já que nós somos cristãos. Mas a origem da nossa fé vem lá de Abraão. Jesus entra no processo, divide toda a história, dá prosseguimento, tá? Mas existe um contexto, porque o próprio Jesus era judeu, tá bom? E, claro, colocar vários outros temas. Por que não também teologia contemporânea? Por que não a teologia da libertação? Por que não assuntos também sobre os mistérios das religiões? Muito importante colocar esse contexto, porque quando a gente, por exemplo, lê o livro de Gênesis, você percebe que Gênesis tem diversas narrativas mitológicas, e quando a gente fala de mito, não fala de mentira, tá? Mas questões sobre a criação do mundo, questões sobre os povos principais daquele período da criação, que se conectam. E a Bíblia, ela vai tratar muito bem, vai colocar muitos pontos interessantes sobre isso. E também falar, claro, de seitas, heresias. São pontos muito importantes para se conhecer e se estabelecer na fé, na verdade, tá? Para que não seja enganado, né, por líderes religiosos com suas diversas ambições. Então a missão do canal é essa, é levar o conhecimento para todos, tá bom?
sem distinção, sem preconceito, de uma forma muito aberta, tá? E promover esse ensino, uma clareza do conhecimento, esse compromisso direto, né, com o nosso ouvinte, com a pessoa que estará conosco aí, tá? Então, quero dizer a todos, é muito importante você ler as Escrituras, porque Jesus diz que erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então está chegando o momento de você poder se aprofundar mais, tá? Crescer na graça, no conhecimento, tá bom? E nós vamos iniciar uma série sobre como foi formada a Bíblia. Eu quero falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos, tá? Então, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e fique aguardando, porque nós vamos trabalhar uma série sobre a formação da Bíblia e das outras Bíblias também, tá bom? Que foram formadas ao longo dos tempos. E também, claro, dizer quais são as melhores Bíblias para a leitura, para o leigo, mas também para o estudante de teologia, tá bom? Então fiquem atentos, obrigado a todos, Deus abençoe a todos, até mais.